Jair Bolsonaro recebe alta depois de 2 dias hospitalizado. E você vai ver também. O preço médio da casa própria saltou mais de 5% no ano passado. O Omicron avança e mundo bate novo recorde de casos de Covid-19 em 24 horas. Hong Kong proíbe voos de 8 países por causa da nova variante. E em São Paulo, um museu diferente faz sucesso com imagens, espaços e objetos que enganam o nosso cérebro. Você vai conhecer o Museu das Ilusões. É a partir de agora. Boa tarde, seja bem-vindo. O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar nesta manhã. Ele passou 2 dias hospitalizado em São Paulo por conta de um quadro de obstrução intestinal. Em sua conta no Twitter, Bolsonaro agradeceu a Deus e a todos. E na saída do hospital, acompanhado do médico Dr. Antônio Luiz de Macedo, o presidente fez uma declaração. O Macedo estava de férias e veio espontaneamente me atender. O fato que me deixa bastante emocionado, tá? E cada vez mais grato ao seu trabalho, ao seu profissionalismo para com um paciente dele. Esse carinho tem para com todos os pacientes. O médico Antônio de Macedo disse que o problema foi provocado por conta de um camarão não mastigado corretamente. Segundo Macedo, Bolsonaro está com a saúde muito boa e se recuperando rapidamente. Ele acrescentou que o presidente deve ter uma dieta especial e fazer caminhadas nas próximas semanas. Mais de 20 milhões de famílias devem ser beneficiadas neste ano pela tarifa social de energia. O programa dá desconto de mais de 10% na conta. Já está valendo uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica que altera as regras para a inclusão de famílias na tarifa social de energia elétrica. O programa concede descontos na conta de luz a brasileiros de baixa renda. Pela norma, pessoas inscritas no CadÚnico e no benefício de prestação continuada vão ser cadastradas automaticamente. A estimativa é que cerca de 11 milhões de famílias devem ser contempladas com a redução do valor da conta de energia. Atualmente, a tarifa social já atende mais de 12 milhões de famílias. De acordo com a ANEEL, muitas famílias se enquadravam nas condições para reivindicar o benefício, mas nunca solicitaram a inclusão no programa por desconhecimento sobre o direito ao benefício ou dificuldade de deslocamento. O cadastramento automático deve acontecer mensalmente, quando o Ministério da Cidadania disponibilizar ao setor elétrico as bases do CadÚnico e do BPC. A tarifa social concede descontos na conta de luz para quem consome até 220 kWh mês. Quanto menos a família consumir de energia, maior vai ser o desconto, podendo chegar a 65% para consumo de até 30 kWh mês. Famílias indígenas e quilombolas atendidas com a tarifa social têm descontos ainda maiores, podendo chegar a até 100%. Os processos abertos para tirar a primeira carteira nacional de habilitação voltaram a ter prazo de validade de 1 ano. O Conselho Nacional de Trânsito restabeleceu o prazo de 12 meses contados da data do requerimento do documento. O candidato que não terminar todas as etapas para a obtenção da CNH dentro do prazo de 12 meses vai ter que refazer o processo. O CONTRAN prorrogou também por 1 ano os prazos para o uso dos veículos de aprendizagem nos centros de formação de condutores. O preço médio da casa própria saltou mais de 5% no ano passado. Essa foi a maior alta desde 2014. As cidades do Rio de Janeiro e São Paulo lideram as altas. O preço médio do metro quadrado construído no Brasil subiu 0,48% em dezembro e fechou 2021 com alta de 5,29%. Segundo o índice Fipesap, essa é a maior elevação em 7 anos. O comportamento do valor médio de venda de imóveis residenciais é avaliado em 50 cidades. A variação corresponde a uma queda real de 3,66% no ano passado. A cidade de São Paulo se manteve com o maior preço médio do metro quadrado, de R$ 9.700,
e é seguida pelo Rio de Janeiro, com R$ 9.650. E segundo o levantamento da Datazap, as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo concentram os 10 bairros mais caros para se comprar um imóvel no país. Cada uma das cidades tem 5 dos locais com o metro quadrado mais caro. No ranking dos bairros mais caros, no caso do Rio de Janeiro, apareciam ainda Ipanema, Vidigal, Lagoa e Jardim Botânico. Já em São Paulo também constam Jardim Paulistano, Cidade Jardim, Vila Olímpia e Ibirapuera. O bairro com o metro quadrado mais caro do Brasil é o Leblon e vale R$ 21.612, seguido pela Vila Nova Conceição, em São Paulo, com R$ 20.569. E vamos falar de vacinação. Quase 333 milhões de brasileiros já tomaram ao menos uma dose da vacina contra a Covid e cerca de 13% tomaram a dose de reforço. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 161 milhões e 496 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 75,71% da população, enquanto mais de 143 milhões e 762 mil brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa 67,39% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 27 milhões e 644 mil pessoas, 12,96% dos brasileiros. A Secretaria de Saúde de São Paulo informou que os casos de Covid-19 na capital paulista aumentaram cerca de 30% nos últimos 10 dias, com a chegada da variante Ômicron. E todas as bases de saúde da cidade vão testar pacientes com problemas respiratórios contra a Covid-19 e contra a influenza ao mesmo tempo. Vamos aos números da pandemia aqui no país. O Brasil voltou a registrar o maior número de casos diários de Covid desde outubro. Mas isso acontece porque os estados começaram a normalizar a divulgação dos dados. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 175 mortes por Covid-19. Agora são 619.384 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram confirmados mais 18.759 casos de infecção por coronavírus de um dia para o outro. Mais de 22.323.000 diagnósticos já foram confirmados para a doença. A média móvel de mortes está em 97 vítimas. Segue abaixo de 200 pelo 31º dia seguido. A curva apresenta tendência de queda de 31%, mas é preciso lembrar que a ausência dos dados de alguns estados interfere nessa redução. A média móvel de casos indica 9.876 registros diários. Agora apresenta tendência de alta, com uma variação de 146% em relação a 2 semanas. No mapa da evolução da doença por regiões, hoje, 8 estados indicaram alta: Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro e Sergipe. Outros 6 estados estão em estabilidade: Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia e Tocantins. 13 unidades da federação apresentaram queda: Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. E o mundo registrou um novo recorde no número de infecções por Covid em um único dia. Foram mais de 2.590.000 novos casos em 24 horas. Esse número foi impulsionado novamente pelos Estados Unidos, que teve cerca de 869.000 confirmações no período. Os dados são do Our World in Data, Nosso Mundo em Dados, projeto ligado à Universidade de Oxford. E Israel anunciou nesta quarta-feira que registrou quase 12.000 novos casos de Covid nas últimas 24 horas. O número representa um novo recorde de contágios no país. Foram registrados 11.978 novos casos desde a terça-feira, superando as 11.344 infecções de 2 de setembro. No total, cerca de 60.000 pessoas testaram positivo para a Covid-19 em Israel. Mas autoridades informaram que apenas 125 se encontram em estado grave.
No país de mais de 9 milhões de habitantes, cerca de 4,3 milhões receberam uma dose de reforço da vacina anti-Covid. Agora as autoridades começam a aplicar uma quarta dose para imunossuprimidos. Na terça-feira, o primeiro-ministro Naftali Bennett disse que o país vai registrar dezenas de milhares de novos casos nos próximos dias. Durante uma visita a um hospital no centro de Israel, o premier disse que a boa notícia é que as vacinas são eficazes. Desde o início da pandemia, Israel acumula 1,4 milhão de infecções e 8.247 mortes, segundo dados oficiais. A Organização Mundial da Saúde afirmou que o aumento de casos da Ômicron em todo o mundo poderia intensificar o risco de novas variantes até mais perigosas do coronavírus. Apesar de a variante Ômicron se espalhar rapidamente por todo o mundo, cientistas consideram que a cepa parece ser menos grave do que as anteriores. A possibilidade gerou esperanças de que a pandemia de coronavírus pode ser superada em breve. A responsável de emergências da Organização Mundial da Saúde, Catherine Smallwood, disse que o aumento das taxas de infecção pode ter o efeito contrário e produzir uma doença ainda mais perigosa. Ainda estamos em uma fase em que o vírus está evoluindo rapidamente. Quanto mais se espalha, mais se transmite e mais se replica. Por isso, é provável que haja uma nova variante. A Ômicron é letal, pode causar morte e hospitalização, talvez um pouco menos do que a Delta. Mas o que se pode dizer de uma próxima variante? Ainda não estamos em uma situação em que possamos contar com a imunidade de rebanho. Ainda precisamos ter a mesma abordagem, a estratégia permanece a mesma. De acordo com a OMS, a vacinação continua sendo a melhor opção para manter os níveis de transmissão baixos. E foi detectada no sul da França, perto da área de Marsella, 12 casos relacionados a uma nova variante do coronavírus, denominada IHU. Os cientistas a definem como uma combinação atípica, com 46 mutações. De acordo com autoridades, o primeiro registro foi em um homem totalmente vacinado que havia retornado em novembro de uma viagem a Camarões, na África. Ele teria apresentado apenas sintomas respiratórios leves. Até agora, não existem sinais de que a nova variante seja mais perigosa do que as outras já conhecidas. E mudando de assunto, com a eleição presidencial se aproximando na Itália, o parlamento já começou a organizar os procedimentos para a votação. Segundo a Câmara dos Deputados, a Itália realizará uma sessão conjunta em 24 de janeiro para eleger o novo presidente do país. O presidente da Itália é eleito para um único mandato de 7 anos pelos membros do parlamento e 58 representantes regionais. Para se eleger presidente, um candidato precisa obter pelo menos 2/3 dos pouco mais de 1.000 votos no parlamento. O atual chefe de Estado italiano é o presidente Sergio Mattarella, cujo mandato termina em 3 de fevereiro deste ano. E você vai conhecer depois do intervalo um museu diferente em São Paulo com imagens, espaços e objetos que enganam o nosso cérebro. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 18 minutos no horário de Brasília. O número de migrantes que cruzam o Canal da Mancha com destino ao Reino Unido cresceu bastante no último ano. E em 2022, a cena se repete. Uma das primeiras imagens de imigrantes cruzando o Canal da Mancha até o Reino Unido em 2022 mostra um bebê nos braços de um homem que descia de um barco de resgate. Os dois foram fotografados no movimentado porto de Dover, no sudeste da Inglaterra, onde foram atendidos pelos serviços de imigração. Em 2021, pelo menos 28.395 migrantes chegaram à costa inglesa em embarcações precárias, mais do que o triplo dos quase 8.400 do ano anterior.
Os números foram divulgados pela agência de notícias britânica PA, que se baseou em dados do Ministério do Interior. Só em novembro de 2021, quase 6.900 pessoas chegaram às costas inglesas em barcos precários, incluindo um recorde de 1.185 em um único dia. As crescentes chegadas clandestinas se transformaram em um pesadelo político para o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que havia prometido maior controle sobre a imigração após o Brexit. As travessias geram tensão entre os governos britânico e francês. Londres considera insuficientes os esforços feitos por Paris para evitar que os barcos saiam das costas francesas, apesar da ajuda econômica britânica para o reforço da vigilância. O governo de Hong Kong anunciou a proibição de voos procedentes de 8 países para tentar conter a disseminação da variante Ômicron. A medida afeta a Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Índia, Paquistão e Filipinas. Os passageiros vindos desses locais não podem desembarcar no território semiautônomo nem para fazer escala. Pode-se dizer que as medidas anunciadas hoje são uma das mais decisivas em nossos 2 anos de combate à pandemia. São medidas rápidas, precisas e rígidas e buscam cortar a transmissão no menor tempo possível. As medidas anunciadas nesta quarta-feira também incluem a proibição de eventos de grande porte e o fechamento de 15 tipos de estabelecimentos comerciais, como bares, boates, academias e centros de beleza. Hong Kong, assim como a China continental, optou por uma estratégia de Covid-0, que consiste em aplicar uma longa quarentena a qualquer pessoa que entrar no território, além do isolamento severo para os doentes e seus contatos. Essa rigidez fez a cidade de 7,5 milhões de habitantes registrar apenas cerca de 12 mil casos de Covid-19 e 213 mortes desde o início da pandemia. Mas para isso, este centro das finanças mundiais teve de pagar o preço de um caro isolamento internacional. A polêmica sobre a liberação da participação do tenista Novak Djokovic no Australian Open ganhou um novo episódio. O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, disse que o tenista precisa provar que tem uma isenção médica da vacinação contra a Covid quando pousar na Austrália, ou poderá ser barrado. O atleta, que já tem mais de 16 títulos de torneios Grand Slam, havia anunciado que recebeu isenção para participar da competição em Melbourne e disse que estava a caminho da Austrália. A liberação foi concedida ao atleta pelo governo do estado de Victoria após a aprovação de painéis médicos independentes. A decisão gerou fortes críticas na Austrália, onde mais de 90% das pessoas com mais de 16 anos já receberam as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Todos os participantes do Aberto da Austrália, que começa no dia 17 de janeiro, tiveram que comprovar a vacinação ou apresentar isenção médica para competir. O diretor do torneio revelou que outras 26 solicitações de isenção médica foram feitas por tenistas e comissão técnica e que algumas foram concedidas sem entrar em números exatos. Agora você vai conferir uma dica bem legal para as férias da criançada. Um museu diferente que faz sucesso em São Paulo com imagens, espaços e objetos que enganam o nosso cérebro. Sabe quando não temos a certeza se realmente estamos vendo determinada coisa? Pois é, essa é uma das sensações que o Museu das Ilusões provoca, além de muitos risos e desafios. Olha só. Uma imagem fixa que parece se mover. O rosto de uma mulher, que também pode ser um pássaro. A silhueta de um vaso ou seria o perfil de 2 faces? Olhando assim de pertinho, minha imagem para você que nos assiste agora pode até parecer normal. Mas aqui onde estamos hoje, não dá para acreditar em tudo que se vê, não. Tudo parece mágica, aqui no Museu das Ilusões. Como o nome já diz, neste ambiente lúdico há uma ilusão atrás da outra. São mais de 80 atrações que enganam o cérebro humano, inspiradas nos principais museus de ciências e ilusão de ótica do planeta.
Mas como é que isso acontece? Nosso cérebro constrói as imagens baseadas nas referências que nós temos e baseadas em comparação, associação e referência. Com base nesse conhecimento, o primeiro museu de ilusão de ótica da América Latina se divide em 12 salas com obras que intrigam todos aqueles que passam por aqui. E aí, como é que ter a sua cabeça servida como prato principal? É um pouco engraçado, na verdade. Eu tô me sentindo realmente numa ceia. É um dos lugares que as pessoas não podem deixar de tirar aquela foto, né? Definitivamente. É muito divertido. Eu adorei esse lugar aqui. Vou definitivamente postar no Instagram. A Esther veio ao Museu das Ilusões com a mãe e o irmão mais novo para curtir esse dia especial. A gente estava em casa, né? Não fazendo nada nesse final de ano, então a gente decidiu meio que fazer um passeio diferente. Aí aproveitar as férias. Isso, a gente viu que tinha alguma coisa diferente aqui e achou que ia ser bem legal. Também porque eu vi algumas fotos no Instagram e tal, mostrei pra ela e aí eu acho que ela gostou um pouco da ideia. Do que você gostou mais? Eu gostei da cadeira, que parece que tá no ar, e gostei do túnel também, aquele colorido. Por esse passeio aqui, dá pra largar o celular, o videogame fácil, né? Sim, muito fácil. Aí eu tô curtindo bastante. Ainda tem muito mais pra curtir. E como tem? Na Sala dos Espelhos Divertidos, por exemplo, um chama a atenção de muita gente, inclusive a minha. Qual que é o espelho que emagrece? Que emagrece? Eu acho que é aquele ali. Agora, depois das festas, né, a gente come um pouco mais, então eu quero o espelho que emagrece. Obviamente, e geralmente eles pedem pra até levar pra casa. Amei! Esta família, que veio de Minas Gerais passar uns dias em São Paulo, não perdeu a chance de conhecer o museu. O senhor já tinha visto alguma coisa parecida antes? Não tinha visto, não. É a primeira vez. Né? O que tá achando? Muito bonito, muito interessante. Né? Tá mexendo aí com a sua ilusão? Sempre, tá sim. Muito interessante e vai ficar na memória para sempre. Né? Principalmente por ser um passeio gostoso em família. Com certeza. E olha que eles não viram nada. A diversão para eles está só começando. Maiara, essa sala aqui deixa a gente um pouco torta, não é não? Exatamente, é a sala antigravidade, que dá para fazer vários efeitos. Efeito Michael Jackson, efeito Matrix. E aí o pessoal vai criando a sua ilusão. Dá para fazer efeito câmera lenta, também fica bem legal. E aí o pessoal se diverte. Se diverte e se confunde. Analise este cubo na Sala dos Enigmas. De um lado ele é cubo e do outro lado pirâmide. Mas o que é de verdade? E é segredo. Só vocês vindo para poder descobrir aí como que é feito. E aí, ficou curioso? Esta unidade do Museu das Ilusões está no Shopping Eldorado, na Zona Sul de São Paulo. Mas há outra instalação igualzinha circulando o Nordeste do país. Ambas são itinerantes e deverão passar por outros estados. E claro, em meio à pandemia, todos os protocolos sanitários contra a Covid-19 são respeitados. Para mais informações, acesse o site museudasilusões.com.br. A diversão é para a família toda, independente da idade, não é só para a criançada, não. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já já tem mais informações com a Juliana Dariva e eu espero você amanhã. Até mais, boa tarde.